Olá a todos. Começamos mais uma vez uma apresentação aqui e o tema de hoje é um tema importantíssimo: as leis de Deus. Quando a gente fala das leis de Deus, automaticamente vem à nossa mente os 10 mandamentos. Eles surgiram a primeira vez em Êxodo, no Antigo Testamento, quando Deus dita em pedra os 10 mandamentos para Moisés no Monte Sinai. Dos 10 mandamentos, 7 deles começam com a palavra não, como no 6º mandamento, não matarás, e no 8º, não furtarás. Mas, Ricardo, os 10 mandamentos são as leis de Deus? Não. Os 10 mandamentos são diferentes do que aqui a gente vai falar hoje, das leis de Deus. Kardec, no primeiro livro da Codificação Espírita, que é o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, ou seja, há 169 anos, ele resume as informações dos espíritos superiores sobre quais são as leis de Deus, que ele também chama de leis naturais, ou leis da natureza, ou leis morais. Curiosamente, também são 10 essas leis de Deus, assim como os 10 mandamentos, mas não são a mesma coisa. Aliás, as leis de Deus são muito mais complexas do que os 10 mandamentos. Antes de eu entrar no assunto das 10 leis morais, é importante dizer que essas leis são cruciais, fundamentais, hiper importantes para todos nós. Por quê? Porque elas são eternas. Elas não mudam nunca. Por que elas são eternas e não mudam? Porque são perfeitas. Porque foram criadas por um ser supremamente perfeito, que é Deus. Essas leis foram definidas para nos levar à nossa felicidade, nos levar à nossa evolução, que é algo meio difícil da gente entender completamente, já que nós estamos no meio dessa jornada de evolução. Já tivemos muitas vidas, muitas encarnações e ainda vamos ter muitas outras. E aqui eu quero abrir um parênteses dos tipos de leis, já que estamos falando de leis. Existem aquelas leis da nossa ciência que regulam o movimento e as relações da matéria. E existem as 10 leis de Deus, as 10 leis morais, que são as regras da vida do nosso corpo e do nosso espírito. São diferentes. Os cientistas encarnados ainda não estudam as leis morais. E muitos deles, inclusive, são contra o estudo dessas leis morais pelo conflito que existe desde a Idade Média entre a ciência e a religião, né? Então, lá na Idade Média, quem desafiasse as doutrinas religiosas, as regras religiosas, né, podiam ser até condenados à prisão ou à morte nos tribunais de Inquisição. Ok, então estamos curiosos. Quais são essas leis? Vamos lá. Nós temos a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, que é a 4ª lei, a lei da destruição, a lei da sociedade, a lei do progresso, a lei da igualdade, a lei da liberdade e, finalmente, a lei da justiça, de amor e caridade. Bem diferentes dos 10 mandamentos, certo? Vamos falar de cada um deles. Mas antes, eu queria ressaltar aqui que, conforme a gente se aprofunda no conhecimento destas 10 leis, isso dá uma chacoalhada, dá uma mexida nos paradigmas que a gente costuma ter. Mas peraí, paradigma? O que é isso?
Paradigma é como se fosse um modelo, um padrão, um jeito da gente pensar e entender as coisas, tá? De interpretar a realidade. Por exemplo, eu sempre tive comigo um paradigma de que sexo era alguma coisa que beirava o pecado. Eu fui ensinado assim. Também acreditava que a destruição sempre era uma coisa negativa, ruim. Mas existe uma lei de reprodução que trata o sexo e uma lei da destruição. Leis divinas. Isso chacoalhou, como eu disse antes, meus padrões, meus paradigmas. Mas eu não vou dar mais spoilers, né, como os jovens chamam. Eu não vou adiantar o tema sobre as leis. Vamos falar brevemente de cada uma delas. E eu estou realçando aqui o brevemente porque daria para falar longamente de cada uma das 10 leis. Ok? Vamos lá. Primeira, lei da adoração. Essa lei se refere aos momentos em que a nossa consciência se volta para Deus. Na doutrina espírita, não existe nenhuma prática, nenhum ritual de adoração de símbolos ou imagens, porque a verdadeira adoração é a adoração do coração. E mesmo não compreendendo completamente os problemas, os nossos problemas que a gente costuma enfrentar na encarnação, os sofrimentos, as dores, nós confiamos e agradecemos a Deus por tudo que passamos. E para adorar a Deus, a gente não precisa estar no lugar e numa hora pré-determinada. Podemos adorá-lo o tempo todo. O importante é o pensamento nele. Além disso, pela prece, que é um canal que a gente abre e mantém com Deus, a gente também pode alcançar uma paz íntima que nos acalma, né? E na qual a gente pratica essa adoração. Mas não devemos nos esquecer que a gente também pode adorar a Deus através das nossas ações, sendo gratos pela nossa vida, agindo corretamente e nos esforçando para ajudar, apoiar o máximo o nosso próximo. Segunda lei, lei do trabalho. Trabalho é uma necessidade. Sem o trabalho, a gente iria permanecer na infância da nossa inteligência e não seríamos capazes de obter o nosso alimento, a nossa segurança, bem-estar, moradia, etc. Deus criou o trabalho para engrandecimento da nossa vida. E Deus conferiu a cada um de nós diferentes talentos, conforme a nossa capacidade de desenvolver esses talentos. Um trabalhador braçal, portanto, é tão útil quanto um famoso cientista, pois cada um no seu lugar contribui para o progresso, para a dignidade de cada um de nós através do nosso trabalho. E com o nosso trabalho físico adquirimos os bens materiais e com o nosso trabalho espiritual, que é muito importante, conquistamos a nossa evolução. Terceira lei, a lei de reprodução. Ela implica na manutenção das criaturas sobre a Terra. E digo mais, não só sobre a Terra, em outros planetas também, porque todas essas leis são perfeitas e universais. É através da reprodução que temos a oportunidade de, junto com Deus, também participarmos da criação, ou seja, co-criarmos junto com Deus. E temos a possibilidade de que as reencarnações vão acontecendo com todos nós, né, repetidas vezes para que tenhamos a chance de evoluir. Com o passar dos tempos, é através da lei da reprodução que as espécies animais e vegetais se aperfeiçoam, a partir das mais primitivas até as mais avançadas. É por causa da lei de reprodução. Aliás, a teoria da evolução das espécies, que Darwin lançou em 1859, 2 anos depois
de Kardec ter lançado o Livro dos Espíritos, ou seja, de ter criado o Espiritismo, Darwin demonstra que os animais evoluem a partir de uma seleção natural, na qual os organismos mais capazes se adaptam melhor ao ambiente. E aí os que menos se adaptam vão deixando de existir. Então essa adaptação ocorre através de mudanças na constituição genética dos seres, que vai acontecer a partir da reprodução desses seres. Hoje o homem, por exemplo, possui uma predominância de inteligência sobre a força física, quando lá nos tempos primitivos era a força física que predominava. Lei da conservação. A necessidade de viver é inerente, fundamental ao espírito que reencarna, para que ele consiga cumprir sua missão e progredir. É sobre isso que trata a lei de conservação. Todos os seres precisam se cuidar e agir para se manterem saudáveis, nutridos e protegidos. A vida é necessária ao aprimoramento dos seres, e esse instinto de conservação é mecânico para uns, nos irracionais, e é racional para outros, no caso dos homens. A destruição antecipada da vida atrapalharia o desenvolvimento do princípio inteligente. Quinta lei, lei da destruição. Essa lei permite o renascimento e a regeneração da matéria. O que chamamos destruição nada mais é do que uma transformação, inclusive porque precisamos, como já disse, renovar as espécies. Se a gente mantivesse sempre o mesmo corpo, não haveria melhoramento dos seres vivos. A destruição recíproca dos seres vivos é a lei que menos parece vir da bondade de Deus. Lembra que eu disse que chacoalha os nossos paradigmas? Afinal, por que Deus criou a necessidade de uns destruírem outros para se alimentarem? É que o homem, por possuir uma inteligência finita, não consegue entender a inteligência infinita de Deus. Contudo, o homem evoluído sabe que a verdadeira vida, tanto do animal quanto do próprio homem, não está nesse corpo de carne, mas no princípio inteligente, que pré-existe ao corpo e sobrevive depois desse corpo. Assim, para se nutrirem, os seres vivos destroem-se entre si, mas única e exclusivamente para obedecer o equilíbrio natural decorrente das leis que eu já falei de conservação e agora da destruição conjugadas. Lei da sociedade. A vida em grupo afeta todos nós. Emoções, decisões, comportamentos são muito influenciados por pequenos grupos onde a gente está inserido, queiramos ou não, como na família, no trabalho, grupo de amigos, na escola, e também em grandes grupos, como grupos unidos pela cultura de um povo ou um próprio país. Além disso, determinações que causam mudanças em uma nação ou em uma região também são base para a formação do caráter, da condição de vida de cada indivíduo desse grupo. A espiritualidade sempre nos diz que o homem deve progredir. Sozinho ele não o pode, porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato com outros homens. No isolamento ele se embrutece e se debilita. Esse texto é a resposta à pergunta 768 de O Livro dos Espíritos. Kardec, ao comentar essa resposta, diz que nenhum homem tem as faculdades necessárias para viver só, que ele precisa dos outros para assegurar o seu bem-estar. Ele tem a necessidade de convivência com os outros, porque somos feitos para viver em sociedade e não isolados. Sétima lei, a lei do progresso. A lei do progresso ensina que, por meio da reencarnação, o espírito consegue se aperfeiçoar moral e intelectualmente. Repito, moral e intelectualmente,
abandonando sua condição primária de ignorância e simplicidade. Lembrem-se, somos criados simples e ignorantes. Deixamos essa condição através da lei do progresso das diferentes reencarnações. Precisamos buscar conhecimento e reavaliar conceitos antigos que ainda trazemos conosco. Por exemplo, fomos ensinados que o homem e a mulher foram criados justos e felizes e assim poderiam ter continuado lá no jardim do Éden para sempre. Porém, tentados por Satanás, desobedecemos ao Criador e, em consequência de um grave pecado, sofremos a privação da graça, que é a perda do paraíso, a ignorância, a inclinação para o mal, a morte e todas as misérias do corpo e da alma. Quer dizer que o ser humano teria surgido na Terra perfeito ou quase perfeito e depois se degradou. A doutrina espírita nos ensina exatamente o contrário. Ela afirma que o progresso é uma lei natural, uma lei de Deus, cuja ação acontece em todo o universo. Fomos criados não perfeitos ou quase perfeitos, mas simples e ignorantes, precisando evoluir, progredir para que ao final da nossa jornada nos tornemos puros e felizes. Bem diferente. Lei da igualdade. A lei da igualdade implica que Deus não criou nenhum ser superior ao outro. Todos estão submetidos às mesmas leis, com a mesma fragilidade e sendo suscetíveis às mesmas dores e ao mesmo processo de envelhecimento do corpo físico. Lá na pergunta 803 de O Livro dos Espíritos está, abre aspas, todos os homens são iguais perante Deus. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Fecha aspas. Em resposta dos Espíritos a Kardec, essa resposta dos Espíritos a Kardec comprova que a igualdade natural é a essência que caracteriza toda a humanidade. Afinal, todos temos o mesmo princípio, uma mesma destinação. Deus cria todos os espíritos, criou e cria. Deus ainda está criando espíritos, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, em consequência disso, realizou mais ou menos aquisições, capturou mais ou menos experiências e aprendizados. A diferença está no grau de experiência adquirido e na vontade com que cada um age perante esse caminhar, que são as nossas decisões, o nosso livre-arbítrio. É por isso que alguns se aperfeiçoam mais rápido do que os outros. Mas todos foram criados iguais. Nona lei da liberdade. A liberdade é a faculdade que permite o indivíduo decidir ou agir conforme a sua própria vontade. Até um escravo, até uma pessoa sem nenhum órgão, somente com o seu tórax e sua cabeça, tem a liberdade de decidir a sua vontade. Ela é dona de si mesma, isso é, tem o direito de fazer tudo o que achar conveniente ou necessário à conservação e ao desenvolvimento de sua vida. Essa liberdade, porém, não é absoluta. Porque como a gente vive em sociedade, a pessoa tem o dever de respeitar esse mesmo direito dos seus semelhantes. A nossa liberdade está no limite do respeito da liberdade dos demais. A lei da liberdade é bem compreendida quando aprendemos a relacionar a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. Como sabemos, a liberdade de pensar é plena no ser humano. Pensamos o que quisermos. Já a consciência representa, como nos esclarecem os espíritos superiores, um pensamento íntimo que pertence a cada um, como todos os outros pensamentos. Conforme os espíritos evoluem, a consciência do bem e do mal fica mais bem definida. A liberdade de consciência que regula a relação entre as pessoas reflete-se
nas características da verdadeira civilização e progresso. Finalmente, a lei de justiça, de amor e caridade. Ela trata da necessidade de harmonia entre os povos e o progresso mútuo de todos. Somente a justiça, o amor e a caridade são capazes de amenizar as hostilidades e crueldades tão difundidas por aí. De todas as leis morais, essa é a mais importante, por ser a que possibilita ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que ela resume todas as outras 9 leis. O sentimento de justiça nasce conosco. Isso porque é normal qualquer um de nós nos revoltarmos com a simples ideia de uma injustiça. Está intrínseco na nossa mente. Entretanto, esse sentimento precisa ser aprimorado e desenvolvido pelo progresso moral de cada um de nós, pela prática do bem e pela compreensão dos problemas dos outros. Jesus, o Mestre dos Mestres, nos legou a base da verdadeira justiça, que está naquela lição, abre aspas, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo, fecha aspas. Quer dizer que Deus imprimiu no coração de cada um de nós a regra da verdadeira justiça, fazendo com que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Afinal, em condições normais, ninguém deseja o próprio mal. Bom, ainda falta falar, a gente já falou de justiça, falta falar do amor e da caridade, que são o complemento da lei da justiça. Amar ao próximo é fazer a ele todo o bem que nos seja possível fazer e que desejaríamos que fosse feito a nós. É impossível sermos espíritos evoluídos, puros e felizes, sem estarmos com o coração repleto, pleno, cheio de amor e caridade. E isso não é a minha opinião. É a lei maior informada pelos espíritos superiores a Kardec. Pronto. Falei, como eu tinha dito, rapidamente das 10 leis morais, as 10 leis de Deus. As leis que mostram o que devemos fazer e acreditar para alcançarmos a felicidade eterna. Diferentemente dos 10 mandamentos, que têm muitos nãos, essas leis só têm sims. Para finalizar, deixo uma estrofe para todos vocês. Fazer o bem sem ver a quem e amar sem nada em troca esperar. Muito obrigado. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus,
Um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.